This call is now being recorded. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a América Anglo-Saxônica. Na semana passada, a gente falou sobre a América de uma forma geral, a gente falou sobre o continente americano. Agora a gente vai dividir a América em duas grandes partes, a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Hoje a gente vai começar a falar sobre a América Anglo-Saxônica. Bom, primeiro ponto, a gente precisa entender que a América Anglo-Saxônica é formada por dois grandes países, Estados Unidos e Canadá, tá? Que são países de origem anglo-saxã. Então, a gente vai ter, nesses países, grande parte do território deles vai ser dominado pela língua inglesa, mas tem uma parte do território canadense, que daí a gente vai ver a presença da língua francesa como sendo a língua oficial, por conta dos processos históricos que envolvem o país. O primeiro ponto para a gente levantar é a questão econômica, tá? Esses dois países, eles fazem parte do norte geoeconômico. O que significa isso? Vocês se lembram daquela divisão do mundo que nós falamos quando a gente começou a falar em regionalização? A gente falou do mundo dividido entre norte e sul, países do norte, países do sul. A gente viu aquela linha vermelha, que ela era uma linha que era bem curvilínea, ela tinha várias curvinhas. Então, esses dois países, eles são os únicos da América que fazem parte dos países do norte, por conta do seu desenvolvimento econômico. Essa divisão, ela está baseada no desenvolvimento econômico e industrial dos países. Como eles são, dentre os países da América, aqueles mais desenvolvidos, eles são os únicos que fazem parte desses países do norte. Do México para baixo, nessa divisão, é considerada como países do sul, mesmo alguns países estando se localizando no hemisfério norte, nessa divisão eles são considerados como países do sul, tá? Porque é uma divisão que leva em consideração características geoeconômicas, tá? Ambos têm a economia desenvolvida, as suas moedas são fortes, eles possuem uma grande capacidade de potencializar as suas trocas econômicas no mercado global, tá? É óbvio que os Estados Unidos ele tem uma característica muito mais marcante dentro da economia mundial, mas o Canadá ele não está muito atrás não, tá? Ele tem sim a sua força, ele tem sim grande estabilidade econômica. E ambos têm uma democracia sólida, o que significa dizer que as questões políticas, elas interferem diretamente nas questões econômicas. Então, quando a política está solidificada, né, quando a gente não tem um problema grande político, a economia, ela acaba se favorecendo com isso também, tá? Outro ponto que a gente vai falar que é importante é com relação à extensão territorial. São dois países com grandes extensões territoriais. O Canadá tem 9.984.670 quilômetros quadrados, ou seja, ele é o segundo maior país do mundo, ele perde apenas para a Rússia. Aí depois do Canadá nós temos a China e depois da China nós temos os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 9.831.510 quilômetros quadrados, sendo o quarto maior país do mundo. Depois dos Estados Unidos, temos nós, o Brasil. Então, o Brasil ele é o quinto maior país do mundo. Sobre a população, é importante a gente entender que a população desses países se concentra principalmente no território leste, tá? Isso tem muito a ver com o processo de ocupação, tá? Isso está totalmente influenciado pelo processo de ocupação. Então, a gente consegue observar que a partir do oeste, a gente vê alguns pontos de luz aí, aonde vai se concentrar mesmo a maior população, a maior parte da população da América anglo-saxônica é na parte mais a leste, onde a gente vai ver também a presença de grandes centros urbanos, como, por exemplo, Nova York, vai estar nessa região, tá? Sobre o clima e o relevo, tá? O clima dessa região, ele é totalmente influenciado pela posição com relação às latitudes. Por quê?
Porque essa região ela vai estar acima do Trópico de Câncer e uma parte dela vai estar acima do Círculo Polar Ártico. Quanto mais distante da linha do Equador, menor a temperatura. Então, a gente vai ver que em algumas regiões dessa área, principalmente nas regiões próximas ao Círculo Polar Ártico, a temperatura ela vai ser muito baixa, tá? Chegando até a prevalência do clima polar, certo? Então, aí a gente vai ter uma diferenciação de clima subtropical até clima polar, segundo a latitude que a gente consegue observar aí. Um ponto importante também para a gente chamar atenção é com relação à formação desse clima desértico que a gente tem aqui. Por que é importante a gente chamar atenção? Porque a gente já falou desse tipo de formação antes. Qual que é esse tipo de formação? É quando a gente tem a presença de uma corrente fria. Então, essa corrente da Califórnia, se vocês verem, ela está em azulzinho, significa que ela é uma corrente marítima fria. As correntes marítimas, quando elas são quentes, elas conseguem carregar junto com elas a umidade proveniente do oceano, porque elas são quentes, elas vão fazer aquela água do oceano evaporar e se instalar na atmosfera. Quando chega na parte que compõe ao continente, ela ocasiona chuva. Agora, quando nós estamos falando de uma corrente fria, a corrente fria ela não vai ter essa capacidade de evaporar a água. Então, ela vai chegar seca no continente. Ela vai chegar seca no continente, ela vai prover no continente a formação de desertos, tá? Por conta dessa característica dela ser mais seca. E algumas regiões aí também, a gente vai ver que próximo a essa região desértica nós temos o clima semiárido, que seria uma área de transição. Nós temos em algumas regiões o clima temperado, que ele é caracterizado por temperaturas mais amenas, ele não tem temperaturas tão quentes. E nós temos o subtropical também, que prevalece mais ao sul, que esse clima subtropical ele é similar ao clima subtropical que nós temos aqui no território brasileiro, para baixo do Trópico de Capricórnio, na região sul do Brasil. Então, é um clima que ele vai ter um verão ameno, é um verão que não tem temperaturas muito elevadas, e um inverno um pouco mais rigoroso, né? Um inverno com temperaturas mais baixas. Mais ao norte, a gente vai ter a prevalência do clima frio, principalmente ao norte do Canadá, o que daqui a pouco a gente vai ver que vai interferir sim na ocupação populacional, porque, gente, quem gosta de frio é pinguim, né? A gente tem uma resistência muito grande em ficar numa temperatura muito fria, então a gente vai acabar preferindo ocupar áreas em que a temperatura está um pouquinho mais amena. Tá mais interessante, tá? E bem ao norte a gente vai ter a presença de clima polar, numa região praticamente inabitada, e a gente vai ver grandes vazios demográficos. Com relação à parte física desse território, então o que a gente vai observar? A gente vai observar que naquela área que a gente viu que tem maior densidade populacional, aquela área que é mais ocupada, a gente vai perceber terrenos mais planos e terrenos com menos elevações, né? Então, nessa parte mais ao leste, a gente vai ver as menores elevações. Já na parte oeste, a gente vai ter a presença de uma grande cadeia de montanhas, que são as rochosas. É uma cadeia de montanhas, ou seja, a gente vai ter grandes altitudes. E na região central da América Anglo-Saxônica, a gente vai ver a prevalência de depressões, né? Então, áreas mais rebaixadas, depressões sedimentares, mas a gente também vai ver algumas áreas com a presença de planaltos, que são áreas um pouco mais elevadas, mas elas não têm grandes altitudes. Sobre a questão da vegetação, a gente estuda desde o 6º ano que a vegetação ela sofre influência direta do clima, tá? Então, a gente vê desde lá do 6º ano que
não dá para a gente pegar a floresta amazônica e replantar a floresta amazônica no deserto do Saara, porque as condições climáticas do deserto do Saara, elas não são favoráveis para a prevalência de floresta amazônica. Então não dá para a gente fazer isso. O clima determina a vegetação. O clima determina a vegetação. Então, dependendo do tipo de clima, a gente vai ter uma formação vegetal aí com relação a esse clima. Então, quando a gente. Vamos começar a nossa análise mais ao sul, né? Dos Estados Unidos. A gente percebe mais ao sul uma manchinha laranja que está identificando para a gente a presença de deserto, que é aquele deserto que a gente comentou, que é formado pela corrente de ar fria que atinge essa região. Perto lá da Flórida, a gente vai ter a presença de floresta tropical, porque já é uma região onde a temperatura ela vai ser um pouquinho mais elevada. Então, por consequência, também a gente vai ter maior quantidade de chuvas. Então, isso vai favorecer esse tipo de formação florestal. Lembrando que isso é a cobertura original, tá? Não significa que hoje vai ter grandes áreas desse tipo de vegetação. Igual aqui no Brasil, a gente vê o mapa da cobertura vegetal original, mas não significa que naquele lugar vai ter especificamente aquele tipo de vegetação, tá? Pode ter sido alterado, pode ter sido devastado. Então, aí é ação antrópica que a gente não vai entrar hoje nessa questão com relação à América Anglo-Saxônica. Na área mais central aí, a gente vai ter o grande domínio das pradarias. O que, que é isso? É o nosso campo. Então, são vegetações rasteiras, né, são gramíneas, e alguns arbustos. Essa área das pradarias, ela foi bastante devastada por conta da pecuária. Ela foi muito utilizada para pecuária, então ela sofreu um grande devastamento aí. Aí naquele clima que a gente viu, clima temperado, o que, que vai perdurar? Segundo o nosso mapa, a gente vai ver a presença de florestas temperadas. Então, no clima temperado, a gente tem a presença das florestas temperadas, que são tipos de florestas semelhantes àquelas que a gente encontra aqui nas araucárias. É o tipo da floresta de araucária que a gente vai ver também nessa floresta temperada. São árvores grandes, são formados por pinheiros, são meio que afastados uma árvore da outra, não é muito junto, não é muito densa, e são árvores que elas estão mais adaptadas a esse clima mais frio. Já no Canadá, a gente vai ver a floresta de coníferas. Aí sim são aqueles pinheirinhos de Natal mesmo, tá? Essa floresta de coníferas. E são árvores que na época de extremo frio, para elas se proteger, elas perdem as folhas. É esse tipo de vegetação que a gente vai ter aí. E mais ao norte a gente vai ter a vegetação das tundras, né? Essa vegetação de tundra, ela é comum em áreas mais frias, seja por estar perto do polo ou seja por estar em grandes altitudes. Então, são vegetações que acompanham áreas bem mais frias. Tá? Bom, agora a gente vai especificar um pouquinho a questão do Canadá. Tá? A gente vai começar a falar do Canadá, falar sobre a distribuição da população canadense. Apesar da gente ter visto que a maior parte da população da América Anglo-Saxônica se concentra na área mais a leste, a gente não pode esquecer que no norte do Canadá a gente tem uma área muito fria. Essa área muito fria ela vai ser um fator de expulsão. As pessoas não vão querer morar nessa região onde a temperatura é muito baixa, porque para você fazer qualquer coisa do seu dia a dia é difícil, é complicado, principalmente em época de tempestade de neve. Você acaba ficando preso dentro de casa. Então, essas regiões, elas são pouquíssimo povoadas. A maior parte do povoamento vai estar lá perto da divisa com os Estados Unidos, é onde a gente vai ver a maior concentração populacional. E mais ainda quando a gente vê mais a leste do país. Então, por conta das condições climáticas, a gente vai ter aí a presença de vários vazios demográficos.
sobre essa população que vive no Canadá. É uma população envelhecida, além da expectativa de vida ser alta. A escolaridade também ser algo alto para a população. A gente tem aí até um comparativo que a gente consegue fazer com o Brasil, né? A gente consegue ver que com relação à expectativa de vida, a expectativa de vida do Canadá é maior do que do Brasil. E com relação a médias de escolaridade, é quase que o dobro. Então, a gente tem aí indivíduos que vivem muito e que também estudam muito. Qual que vai ser o impacto? O impacto acaba sendo também um pouco na natalidade. Então, a gente vai ver que cada vez mais os casais vão tendo menos filhos no Canadá. Então, com população idosa e aumentando, porque quando a gente aumenta a expectativa de vida, a gente aumenta a maior quantidade de idosos nessa população. Com baixa entrada através de crianças, com poucas crianças nessa população, o que a gente vai ver? Que fenômeno que a gente vai ver? A gente vai ver mais para frente a falta de mão de obra, porque se são poucas crianças, vão ser poucos adultos no mercado de trabalho, então há uma falta grande de mão de obra. E para piorar essa situação, né, a gente vai ver esses poucos adultos chegando a idades mais avançadas e dando problema lá na frente com relação à previdência. Então, há uma necessidade de aumentar a quantidade de adultos que trabalhem para ajudar nas questões previdenciárias, tá? Então, qual que é uma das saídas aí que o Canadá ele vai tentar para ele melhorar essa questão? São as políticas migratórias. Então, ele vai tentar aumentar as chances de migrantes em idade de trabalho irem para o Canadá para que eles trabalhem e que eles compensem a falta de pessoas no mercado de trabalho. Então, em alguns países, a gente vê a tentativa de aumentar a natalidade. Aqui não, aqui eles estão tentando explorar essa chance de migração, tá? Então, nós temos alguns tipos aí de políticas migratórias. A primeira que está listada aí para gente é a entrada expressa. Essa entrada expressa ela é destinada a trabalhadores qualificados que querem se estabelecer no Canadá. Então, dependendo do trabalho que você tenha, se há uma falta de mão de obra no Canadá, você pode morar lá, né? Por essa entrada expressa. Patrocínio familiar. O que é esse patrocínio familiar? É quando alguém mora lá e já está lá há um tempo, né? Já é um cidadão canadense. Essa pessoa ela tem patrocínio familiar para ela trazer os seus familiares para cá. Mas que tipo de familiares? Cônjuge, né? Que seria a pessoa casada, né? O marido ou esposa, o cônjuge, os filhos, os pais. E no caso, se tiver netos também, os netos. Então, são aqueles parentes mais próximos, tá? Que ele pode trazer para viver no Canadá junto com ele. Cuidadores. Esse é destinado para aqueles que querem trabalhar como cuidadores de crianças, idosos ou pessoas com necessidades médicas, né? Visto de startup. Visto de startup é aqueles imigrantes empreendedores, aqueles imigrantes que querem empreender no Canadá. Empresário, investidor que quer abrir um negócio no Canadá. E refugiado. Refugiado é toda aquela pessoa que foge de uma situação complicada, onde a sua vida está em risco, e ela consegue o refúgio também no Canadá, tá? E uma vez que ela chega no Canadá, ela, além de receber o asilo, né, do país, ela acaba recebendo uma renda também para atender às suas necessidades por pelo menos um ano. Então, ela tem uma ajuda de custo para que naquele um ano ela consiga se estabelecer e achar emprego, porque a maior parte das pessoas que fogem, né, que são refugiados, eles fogem com a roupa do corpo, eles não conseguem levar nada, né, não tem esse tempo de ficar organizando viagem, arrumando mala, não. É fugir mesmo do dia para a noite.
Os aspectos econômicos. Então, a gente tem um mapinha aí para a gente analisar um pouquinho. Percebam que a maior parte do desenvolvimento econômico, de fato, está centrado naquela região que a gente falou, que é a região que mais tem densidade populacional. Então, aonde tem geração de emprego, é onde a gente vai ver densidade populacional. As áreas em verdes aí para vocês está falando um pouquinho de exploração florestal. Essas áreas são aquelas áreas que a gente viu que são áreas de coníferas. As coníferas, elas são muito utilizadas na indústria de papel, de celulose, tá? Então, nessas áreas aí, a gente vai ver a extração florestal com relação a isso, a extração para a indústria de papel e celulose. Nós temos também outro ponto importante para a gente falar sobre a questão econômica é com relação ao recurso energético. Por quê? Principalmente no Planalto Canadense, né, nas áreas que são um pouquinho mais elevadas e nas montanhas rochosas, o relevo ele é constituído por rochas magmáticas cristalinas, que geologicamente são rochas que são mais favoráveis à ocorrência de minerais. Por quê? Porque essas rochas magmáticas, elas eram rochas que elas passaram por um processo de transformação, elas vêm através da infiltração do magma, ou seja, tudo aquilo que estava nas regiões mais rebaixadas das camadas de rocha, ela vai trazer junto para cima com a ascensão daquele bolsão de magma. Então, quando essa rocha magmática se cristaliza, a gente vai ver que logo em seguida, né, próximo a essas regiões, a gente vai ter algumas jazidas minerais também que eram para estar nas regiões mais rebaixadas do solo, né, das camadas rochosas, mas elas acabam se elevando por conta dessa movimentação que o magma, na hora de se infiltrar, ele acaba promovendo. Então, aí a gente vai ter minerais como ferro, cobre, níquel, chumbo e prata, tá? Com relação aos recursos energéticos, os recursos energéticos eles são extraídos das planícies centrais, porque nessas planícies centrais a gente vai ter jazidas de combustíveis fósseis, tá? Importantes jazidas de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, do gás natural, do carvão mineral e principalmente o xisto betuminoso, que é uma grande fonte utilizada de uma grande fonte energética utilizada nessa região. O problema, o problema é que o xisto, tanto para exploração quanto para utilização, ele acaba sendo altamente poluente, tá? Então, infelizmente não seria o adequado, mas é feito. E outra fonte energética que é utilizada, outro recurso energético que é utilizado no Canadá é com relação às hidrelétricas. O Canadá é um dos países que tem maior aproveitamento de recursos hídricos para a geração de energia. Tá? As indústrias canadenses elas vão se concentrar principalmente na região dos Grandes Lagos, tá? Que é essa regiãozinha que a gente tem aqui, ó, na região dos Grandes Lagos, que fica perto da divisa com os Estados Unidos, principalmente nessa região que vai se concentrar as indústrias. O que auxiliou muito a questão industrial no Canadá foi o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, aquele bloco econômico que a gente já comentou aqui, que foi o NAFTA. O NAFTA ele promoveu uma maior interação entre Canadá e Estados Unidos e atualmente os investidores dos Estados Unidos eles controlam parte significativa das empresas canadenses. Então, o NAFTA permitiu que os investimentos estadunidenses chegassem no Canadá, tá?
Agora vamos para os Estados Unidos. Já que demos um spoilerzinho aí dele, falando um pouquinho, agora a gente vai falar um pouco mais sobre os Estados Unidos. O primeiro ponto que a gente precisa falar sobre os Estados Unidos é com relação à organização política dele. Os Estados Unidos, ele é dividido em 50 unidades federativas, 50 estados e um distrito federal, onde fica a capital, Washington, tá? Dois estados não se encontram em terras contínuas, ou seja, eles estão agrudadinhos com os outros. Esses dois estados são o Alasca, que é uma península que está mais perto do Canadá, e o outro é o arquipélago do Havaí, que também é um estado que faz parte, que pertence aos Estados Unidos, mas que não está tão próximo aí a esse território. Cada estado é uma unidade federativa independente, o que significa que as leis tratadas dentro do estado são leis para o estado. Então, o estado ele não precisa seguir as mesmas leis, por exemplo, de todo o território nacional. Ele pode sim, ele tem autonomia para seguir, para legislar as suas próprias leis, tá? Os aspectos populacionais, o que a gente vai encontrar com relação à população dos Estados Unidos? Como eu disse para vocês, ela se concentra mais a leste, e isso está totalmente associado ao processo histórico. Por que o processo histórico? Porque a história dos Estados Unidos vai começar com as 13 colônias. E as 13 colônias são 13 porções de terras que eram subdivididas dentro desse território e ficavam a leste. Então, o oeste dos Estados Unidos não era ocupado por aquele primeiro povoamento que foi feito na região. Com o passar do tempo, houve a expansão para o oeste, que daí foi um verdadeiro genocídio indígena, e aqueles colonos que ocupavam apenas uma faixa no leste se expandiram até o oeste dos Estados Unidos. Isso não acontece do dia para a noite, viu, gente? Porque a gente está falando de um mundo onde não existe avião. Então, eles iam em caravanas, em vários homens, não era uma coisa sozinha, solitária, era uma expansão que ela era organizada. Além dessa expansão por caravanas, eles também arrumaram uma forma de controlar esse interior através da abertura de trilhos de trem. Então, era uma forma de se ocupar essa área, era você colocar meios de transporte. Então, nessa expansão, essa expansão para o oeste, ela foi acompanhada de um trabalho duro de construção de trilhos de trem, e nessa época já tinha muitos asiáticos que migravam para os Estados Unidos para trabalhar nessas linhas de trem, na construção dos trilhos do trem. Outro ponto importante aqui para a gente também é destacar a presença da população de cor negra nos Estados Unidos. Se a gente perceber bem, esse mapa deixa muito explícito para a gente que aqueles estados mais ao sul do território dos Estados Unidos são os estados que vai ter a maior porcentagem de pessoas negras. Isso por quê? Porque esses estados mais ao sul eram os estados que utilizavam a mão de obra escrava. Então, a maior parte dos negros que vinham para os Estados Unidos no processo histórico para trabalhar como escravos, eles eram destinados a essas regiões do sul. Tanto que a briga para a libertação escravocrata nos Estados Unidos, ela foi de fato uma guerra entre estados do norte e estados do sul, com o objetivo de acabar com o trabalho escravo na região dos Estados Unidos. Já a porcentagem de hispânicos vão estar em outra região. Eles vão estar na região mais central e oeste. Por quê? Porque essas áreas, no passado,
eram áreas que pertenciam à América Espanhola. Só que, num processo de expansão territorial dos Estados Unidos, ele permitiu que foi permitido que algumas áreas que não compunham os Estados Unidos, que essas áreas passassem por livre vontade a fazer parte do território estadunidense. Então isso foi feito e essas áreas elas foram incorporadas. Áreas que antes pertenciam à América Espanhola, elas passam a fazer parte, a compor os Estados Unidos. Sobre os aspectos econômicos dos Estados Unidos, o que a gente consegue avaliar aí com relação aos aspectos econômicos dos Estados Unidos? Primeiro ponto, a gente já falou sobre isso, mas é importante a gente ressaltar. Os Estados Unidos, ele se subdivide em cinturões econômicos. Então, as suas produções econômicas, elas são feitas localizadas. Então, a gente vai ter, por exemplo, na planície central, a gente vai ter o cinturão do trigo, o cinturão do milho, que são áreas onde o emprego, a tecnologia mecanizada, ela vai favorecer esse tipo de cultivo. Fora que a temperatura vai ser mais voltada, né, as condições climáticas vão ser mais voltadas para esse tipo de cultivo. Aí também a gente vai ter o cinturão do Sol. O que é esse cinturão do Sol? É uma área com forte industrialização, tá? É uma área que vai ter uma diversificação de atividades industriais. E nessa região, a gente vai ter a região também do Vale do Silício, onde se concentram empresas de alta tecnologia. A gente sempre ouve falar, né? Região do Vale do Silício, região do Vale do Silício, o que é isso? É uma região onde a gente vai ter empresas envolvendo altas tecnologias nos Estados Unidos, tá? Mais a oeste, o que a gente vai ver aí mais a oeste? A gente vai ver a predominância do clima árido e semiárido, que foi o que a gente conversou, e através da cultura irrigada, a gente vai ter a apropriação do cultivo de frutas. Então, utilizando a agricultura irrigada, a gente vai conseguir perceber que nessas regiões o que vai prevalecer é o cultivo de frutas. Também a gente vai ter um destaque aí para a pecuária bovina nessa área, e além da pecuária bovina, a gente vai ter a extração de minérios das rochosas. Então, a gente não comentou que essa região das montanhas rochosas era uma região de rochas cristalinas, e essas rochas cristalinas elas vinham acompanhadas de minério. Então, nessa região também a gente vai ter a exploração mineral, tá? Bom, então, sobre os aspectos gerais que a gente precisava comentar da América Anglo-Saxônica, era isso que a gente ia conversar hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Vocês têm algumas atividades para fazer agora, que a dona Kátia vai passar para vocês. E não se esqueçam, cada atividade que vocês estão fazendo está valendo pontinho. Esses pontinhos, no final do bimestre, são contabilizados e viram nota. Então, vocês podem ter notas muito boas desde que façam todas as atividades. Pessoal, uma ótima semana para vocês e até mais.